Bem, no vídeo anterior, nós estamos nessa série sobre as intuições do Vaticano II. No vídeo anterior a gente viu sobre a Dei Verbum. Se você não viu, volte um vídeo e dá uma olhada lá. Nós vimos a intuição, onde foi que a Dei Verbum veio parar. Então ela deu vários frutos, por exemplo, deu todos os grupos bíblicos que nós temos na Igreja Católica, o mês da Bíblia, os grupos de oração que nós temos com a leitura da Bíblia, o CEBI, que é um grupo ecumênico, a SEBS, tudo isso foi fruto do Vaticano II, da Dei Verbum. Também os cursos de leitura orante da Bíblia, que muita gente faz por aí, que é uma leitura espiritual, uma leitura diária da Bíblia, tudo isso nasceu a partir da Palavra de Deus, a partir desse documento Dei Verbum, sobre a Palavra de Deus, essa valorização que o concílio deu e colocou a Bíblia nas mãos do povo católico. Porque antes disso, se desconfiava que a Bíblia ia gerar gente protestante. Bom, nós vamos hoje falar da Lumen Gentium. Lumen Gentium, que quer dizer em português, luz dos gentios, farol, luz dos gentios. Essa é uma constituição dogmática, que também não pode ser desprezada, ela é ensino oficial da Igreja, ela é doutrina oficial da Igreja, não pode ser desprezada, não pode ser colocada ao lado, né? Ela teve 1.151 votos sim, contra 5 não. Para você ter uma ideia da unanimidade da Assembleia. Então, bom, a Lumen Gentium, ela ajuda a gente a minimizar, ou pelo menos amenizar, aquele Concílio Vaticano I. Eu disse para vocês num outro vídeo que o Concílio Vaticano I foi pouco tempo, foi 8 meses só de celebração, e por conta das guerras na Europa e tudo, invasão de Napoleão, Garibaldi e tudo, o concílio precisou ser fechado. Então ele teve tempo só de fazer um documento sobre a infalibilidade do Papa, né? E não teve tempo de refletir, nem escrever, e queria fazer isso, sobre os bispos, sobre os padres, sobre as outras realidades da Igreja. Então o Vaticano II, ele escreve sobre os bispos, os padres e os leigos, ele equilibra um pouco aquele peso do Vaticano I. Na verdade, o Vaticano II, convocado por João XXIII, pelo Papa João XXIII, ele queria um ajornamento, uma atualização da forma de falar, de se expressar da Igreja e da forma de celebrar também. Então, na verdade, João XXIII queria isso, e acho que foi inspirado pelo Espírito Santo. Mas aí, quando você vai ler a Lumen Gentium, você vê algumas coisas. Por exemplo, uma delas é que o Vaticano II recusa falar da Igreja de uma forma piramidal, né? E ele fala da Igreja como povo de Deus. Ele coloca todo mundo ali. Claro que o povo de Deus não é uma coisa simplesmente inerte, amorfa, uma geleia, né? Existem dirigentes, existem pessoas, lideranças, existem várias categorias de pessoas, né? Existe o Papa, os bispos, leigos, religiosos e tudo tal. E ele fala da Igreja como povo de Deus e coloca todo mundo aí junto. E aí coloca também os bispos como solidários entre si para o governo da Igreja. Eles são solidários entre si para ajudar a Igreja a caminhar e solidários com o Papa, ou seja, tem que existir na Igreja uma solidariedade, uma unidade, uma sintonia entre os bispos e o Papa. Por isso que depois também o Concílio Vaticano II dá a reflexão de conferências episcopais. Já tinha começado aqui na América Latina com a Conferência dos Bispos do Brasil, que já existia antes do Vaticano II, mas essa reflexão de que os bispos são solidários entre si reforçou e fez nascer outras conferências episcopais depois da Lumen Gentium, né? Porque é justamente isso. Um bispo não trabalha sozinho, não é o rei na sua diocese, mas ele é bispo com o outro bispo que está do lado. E nós todos somos de uma mesma fé, de uma mesma doutrina, de uma mesma igreja. Também essa doutrina de que os bispos são responsáveis e solidários entre si para ajudar o Papa a governar a igreja, deu depois o Papa Paulo VI fez depois, como fruto desse texto, o Sínodo dos Bispos, né? Começou a partir desse documento da Lumen Gentium, que é um documento que fala, a Igreja que fala de si mesma, e falando de si mesma, ela fala que o Papa e os bispos têm que estar em unidade. Tanto o Papa com os bispos, tanto com os bispos com o Papa. Nós não temos direito de quebrar essa unidade.
porque é uma unidade na caridade, não só na doutrina, mas na ação e na caridade também. Bom, o Papa Francisco evoluiu o Sínodo dos Bispos, criado por Paulo VI, logo depois do concílio, e tornou recentemente Sínodo da Igreja. Então não é só o Sínodo dos Bispos, mas participam do Sínodo religiosos, religiosas, leigos, bispos e o Papa. Toda a Igreja representada ali. Existia na época da confecção da Lumen Gentium uma briga, uma discussão, vamos dizer assim, melhor, uma discussão sobre se deveria fazer um documento à parte sobre a Virgem Maria. Tá? E se acabou refletindo e acreditando que a Virgem Maria devia entrar no documento. Então, o último capítulo da Lumen Gentium fala sobre a Santíssima Virgem Maria como uma membra do povo de Deus. Ou seja, a igreja é a comunidade dos discípulos que seguem Jesus Cristo e Maria foi a perfeita discípula que seguiu o seu filho. Então, Maria está incorporada como membro do povo de Deus. Ela nos dá inspiração. Ela é modelo para seguir. Então, veja, é aí que entra a Nossa Senhora. Ela sai de um documento à parte, vamos dizer assim, ela deixa de ser só uma coisa à parte da igreja, para ser uma membra privilegiada, evidentemente, mas uma membra da comunidade dos filhos e filhas de Deus. Lumen Gentium 16, se você for dar uma olhada, esse parágrafo vai trabalhar um pouco a questão da salvação das pessoas que não são batizados. Então ele vai dizer que as pessoas que não sendo batizadas, mas não tendo culpa, Deus acolhe, Deus salva de qualquer jeito. Por quê? Porque nós estamos pensando na igreja, esse texto pensa a igreja como instrumento da salvação, não como proprietária da salvação. Então, leia Lumen Gentium, parágrafo 16, que você vai ver, vale a pena. Depois, nós percebemos que todo documento faz jus ao nome do texto, Lumen Gentium, farol dos gentios, ou luminária dos gentios, né? Um farol, ele dá direção para o marinheiro num momento de escuridão, ou no momento de tempestade. É o farol que dá direção e mostra o porto, mostra a direção. Ele orienta aqueles que vêm do mar. Ele está ao serviço das pessoas que estão trabalhando no mar. Ou seja, a Igreja Católica está ao serviço do mundo, ao serviço para evangelizar, ao serviço para fermentar, ao serviço para ajudar. E aqui que nós mudamos toda a mentalidade atual da igreja. A gente tem que tomar um certo cuidado, porque parece que agora tem padres e youtubers querendo voltar ao antigo, né? Mas não, a igreja está ao serviço, ela não está correndo do mundo, ela não está enfrentando o mundo, ela não está batalhando, não está em guerra contra ninguém, ela está ao serviço para ajudar as pessoas a se converter, para ajudar as pessoas a chegar perto do Cristo e para evangelizar as pessoas. Então veja que é toda uma mudança de mentalidade, veja que essas intuições vale a pena a gente lembrar, tá? Vale a pena a gente perceber. A partir daí, nascem as pastorais todas, porque é a igreja que está ao serviço da humanidade, ao serviço não de si mesma. Ela não é autorreferencial, mas bispos, padres, diáconos e leigos, todos eles estão a serviço, e aqui entram as pastorais, o serviço da igreja para a sociedade. Para falar de diácono, o documento também coloca a restauração do diaconato permanente. Foi uma discussão muito grande na época, para se pensar a questão do celibato dos padres ou não e tudo, mas também para servir o povo de Deus, para servir os pobres, para servir os doentes. Então, restaurou-se um serviço, uma hierarquia que era antiga e tinha caído em desuso. Então, hoje nós temos bispos, padres e diáconos servindo aos leigos, que são o povo de Deus. E todos nós, santos e pecadores, nós estamos aí ao serviço da evangelização. Veja que mudou bastante, uma perspectiva muito quadrada, muito hierática, muito hierárquica, muito estagnada, muito difícil de relacionamento. A igreja agora, ela é lavadora de pés, ela é servidora, ela está ao serviço da evangelização para levar as pessoas até o Cristo. Olha só que intuição boa. Dá uma lembrada disso. Próximo vídeo a gente vai ver um pouco mais sobre os documentos do Vaticano II. Fica aí, se inscreve no canal, dá o seu like, por favor, deixa o seu comentário aqui embaixo. Tudo isso ajuda o canal a crescer. Mas se você puder, por favor, eu te peço, por favor, manda esse vídeo
para alguma pessoa que você sabe que gostaria de ver e que gostaria de aprender um pouco mais sobre o Concílio Vaticano II. Compartilhe esse vídeo. Muito obrigado. Até mais.